Bom dia, na paz do Senhor. Vamos continuar aqui com o nosso estudo de Novo Testamento 2, as epístolas pastorais. Vimos aí no vídeo anterior 1 e 2 Timóteo, o estudo dessas duas cartas, onde Paulo fala com um dos seus filhos na fé, que foi Timóteo, que estava na frente de uma das igrejas, uma igreja numa das maiores cidades da época, que era Éfeso. E agora vamos falar de Tito. Tito também era discípulo de Paulo, provavelmente foi um dos primeiros convertidos por Paulo e alguém que acompanhou muito Paulo durante as suas viagens, já que Paulo cita ele várias vezes em várias outras cartas. E aqui Tito estava cuidando da igreja na ilha de Creta, na Grécia. E aqui Paulo vai dar instruções a Tito, então, de como ser um líder, como se comportar na sua vida pessoal, no seu trato com a igreja e no seu trato com a sociedade como um todo. É uma carta curta, tem só 3 capítulos, algumas pessoas nem leem, mas que tem algumas verdades muito interessantes, profundas e que nós precisamos aplicar. Página 20 da nossa apostila, lembrando que o material já foi passado para vocês. Eu queria ler com vocês Tito, capítulo 1, verso 5, que é o nosso texto-chave, que diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam e estabelecesses presbíteros em cada cidade, como já te mandei. Então, Tito foi enviado para aquela região onde já havia igrejas ali, já havia a igreja reunida, provavelmente mais de um local, mas ele envia Tito para colocar em ordem, porque as coisas estavam meio desordenadas, claramente, né? E as coisas de Deus devem ser feitas com ordem, a gente sabe. E também para que ele levantasse outros líderes. Presbítero, tanto o termo bispo como presbítero se referem a líderes dentro da igreja. Para que ele levantasse presbíteros, levantasse outros líderes ali. Então, Paulo provavelmente escreveu essa carta na mesma época de 1 Timóteo. E aqui, o conteúdo da carta, como nós vemos aqui na apostila, se divide da seguinte forma. Primeiro, uma introdução, ele se dirigindo a Tito, saudando Tito. A partir do verso 5, que é esse texto que nós lemos até o verso 9, ele orienta com relação à escolha dos presbíteros. Paulo relaciona as qualificações que devem estar presentes na vida dos presbíteros, ou seja, dos líderes, e aquilo que Tito deveria procurar, portanto, na vida dos membros daquela igreja para levantá-los como líderes. A partir do verso 10, ele instrui com relação aos falsos obreiros, como combatê-los, proibindo que se infiltrem na igreja, porque havia aqueles que estavam ali só para causar confusão, para disseminar contenda, para disseminar falsos ensinos. Então Tito deveria eliminar isso do meio deles. É interessante que Paulo fala o seguinte, no verso 12, ele fala assim: um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos, para ver o tipo de gente com o qual Tito estava tendo que lidar. E a gente às vezes reclama das nossas células e dos nossos liderados, mas a coisa não estava fácil para Tito. Na sequência, ele dá exortações para a igreja. Então, no capítulo 1, ele foca no comportamento que Tito deveria tomar com relação aos seus liderados, levantando pessoas firmes na fé, pessoas fiéis ao Senhor, para apoiá-lo e conduzirem o trabalho da igreja, e eliminando aqueles que só queriam saber de preguiça, aqueles que não queriam envolvimento, aqueles que estavam ali desfocando até os demais. No capítulo 2, ele já vai focar na questão da igreja, o comportamento dos cristãos, o comportamento da igreja. Instruções sobre a maneira de se comportar dos velhos, das mulheres idosas e novas, dos jovens e dos servos. Ele dá várias instruções ali de como
cada uma dessas classes deveria se comportar de acordo com a palavra de Deus. E ele continua com os ensinamentos a serem ministrados, do capítulo 2, verso 11, até o 3, verso 11. Ele nos lembra que somos o resultado da graça de Deus e não de alguma obra que tenhamos feito. Nós somos povo de Deus, não somos merecedores de nada, né? Mas ainda assim o Senhor nos ama, o Senhor nos chamou para sermos seu povo, para sermos, como o próprio Paulo diz, um povo particularmente seu, um povo exclusivamente do Senhor, não envolvido com as coisas seculares, não envolvido com as contendas dos homens, mas focados no Senhor. Não que não tenhamos que ter uma vida fora da igreja, temos uma vida fora da igreja, mas devemos tomar cuidado para que o mundanismo não entre dentro da igreja, para que o nosso comportamento como cristãos não seja o mesmo comportamento daqueles que não conhecem a Cristo, porque somos separados, somos exclusivos e as pessoas, ao olharem para nós, precisam ver isso. Lembrando que falamos dessa questão do exemplo, falamos sobre isso quando estudamos Timóteo, a importância de sermos exemplo para os demais. E por fim, ele fala o seguinte: obediência às autoridades, pois agora vivemos uma nova vida, e evitar questões e discussões inúteis. Devemos também ter um comportamento, principalmente a partir do capítulo 3, ele vai falar desse comportamento do cristão na sociedade, como o cristão deve se comportar com relação àqueles que estão fora. E ele fala da questão das autoridades, que o fato de eu ter agora uma autoridade celestial não tira o fato de eu também ter autoridades terrenas, as coisas eu preciso obedecer, desde que isso não entre em conflito com os meus valores como cristão. É preciso saber lidar com isso. Somos cristãos, somos filhos de Deus, temos um Senhor sobre as nossas vidas, mas também continuamos tendo chefes no trabalho, continuamos tendo pais e mães que são autoridades sobre a nossa vida, continuamos tendo pessoas que são ali autoridades políticas, autoridades da segurança pública, as quais nós devemos respeitar, leis dos homens que também devem ser respeitadas, e é preciso aprender a lidar com isso, com essas duas questões, que muitas vezes vão gerar conflito entre si. O texto diz em Tito 3, no verso 1, diz assim: admoesta-os a que sejam submissos aos principados e potestades, que obedeçam aos magistrados e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém falem mal, nem sejam contenciosos, mas bondosos, mostrando toda mansidão para todos os homens. Porque, no verso 3, porque também nós éramos no outro tempo tolos, desobedientes, enganados, servindo a várias concupiscências e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens apareceu, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Verso 7, para que, sendo justificados, por sua graça sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, quando ele fala principados e potestades, não está dizendo mundo espiritual, ele está dizendo principados e potestades, autoridades. Esse termo era usado também para autoridades terrenas. Está falando de autoridades terrenas, magistrados, enfim, que sejamos também obedientes, sem criar contenda com eles, sem causar confusão, né, sem agirmos de maneira tola, como diz no verso 3, e desobediente, mas sendo modelo, sendo exemplo para os que estão de fora. E, por fim, ele fala da questão, na partir do verso 8, das questões e discussões inúteis, né, de como, infelizmente, isso ainda é muito presente na igreja, irmão brigando com irmão, debatendo picuinhas e discutindo muitas vezes com relação a gente vê hoje nas redes sociais, discussões com relação à política, discussões com relação a
a mídia, discussões com relação a doutrinas e que não levam a nada, só afastam aqueles que não conhecem a palavra do convívio da igreja, porque olham aquilo e falam, eu não quero participar disso. Então, como é importante nós, como igreja, termos um comportamento exemplar, porque, como já falamos antes no estudo de Timóteo, somos exemplo. Somos exemplo dentro da nossa casa, somos exemplo para a nossa vizinhança, somos exemplo para aqueles que nos seguem nas redes sociais, somos exemplos na onde trabalhamos, na onde estudamos, na sociedade onde estamos inseridos. O mundo espera uma atitude diferente. Como Paulo diz em Romanos, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. E essa manifestação precisa ser em graça, em amor, levando o fruto do Espírito. Em nome de Jesus possamos fazer isso, colocar isso em prática. Amém? Eu queria, antes de encerrar, deixar uma dica de um livro para quem quer se aprofundar nos assuntos que debatemos aqui, na verdade, nos assuntos que estamos estudando nesse módulo, Novo Testamento 2, esse livro de Meyer Pearman, um grande teólogo, através da Bíblia, livro por livro, em que ele faz exatamente o que o título fala. Ele estuda cada um dos capítulos da Bíblia, tanto do Antigo como do Novo Testamento, aprofundando esses temas que nós falamos aqui. Então, se você tem interesse em se aprofundar, busque nesse livro, use o material que foi enviado para vocês, leia o livro de Tito, leia Timóteo, 1 e 2 Timóteo também, mesmo aqueles que não são envolvidos com liderança, porque é algo que a gente tem hoje presente na nossa igreja e como cristão nós somos exemplos. Não só líderes são exemplos, líderes cristãos, mas nós, sendo cristãos, já somos exemplos para os demais. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.